Fevereiro de 2026. Em apenas 24 horas, os Estados Unidos e Israel atingem mais de 1.000 alvos no Irã. Este é o novo rosto da guerra. Para colocar em perspectiva, na invasão do Iraque em 2003, uma unidade de 2.000 analistas humanos era necessária para identificar esses alvos. Na Operação Fúria Épica, apenas 20 pessoas fizeram o mesmo trabalho, auxiliadas por inteligência artificial. Seja muito bem-vindo ao episódio 2 do canal APT Zero Day. Hoje estaremos abordando o uso da inteligência artificial na Operação Fúria Épica. Fiquem conosco, curtam este vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Mas a velocidade sobre-humana tem um preço devastador. Enquanto os generais celebram a transparência do campo de batalha, o mundo chora o incidente em Minab, onde uma escola primária foi atingida, matando 168 crianças. Foi um erro humano ou uma alucinação algorítmica? Estamos vivendo a primeira guerra de IA da história. Uma era onde empresas do Vale do Silício, como Palantir e OpenAI, tornaram-se os novos gigantes da defesa, e onde uma linha de código pode decidir quem vive e quem morre antes mesmo que um humano possa intervir. AI as it exists now is really just a deep learning pattern matching set of algorithms that allow a computer to train itself on data from the environment and then replicate that. Hoje, investigamos o sistema nervoso central desta revolução, o projeto Maven, a queda ética da Anthropic e o momento em que perdemos ou entregamos o controle da nossa própria sobrevivência. O que a raça humana pode esperar após a era da robotização do campo de batalha? O que deverá prevalecer nesta queda de braços entre o governo Trump e as empresas de tecnologia? Segurança nacional deve prevalecer sobre a segurança humana? Estas e outras questões serão analisadas no episódio de hoje. Fique com a gente aqui no meu canal. Artificial intelligence generally relates to systems that have been described as capable of imitating intelligent human behavior, acting appropriately and with foresight in the environment, and systems capable of applying human-like reasoning. Para entender por que estamos no limiar de uma revolução, primeiro precisamos entender o que a IA DeepSeek não é. Esqueça por um momento as imagens de robôs humanoides de ficção científica. No mundo militar real, a IA é, acima de tudo, um foguete multiplicador de combate. Moshikar, uma ferramenta de apoio à decisão que representa a mais recente revolução nos assuntos militares. Está em curso uma voraz corrida armamentista para saber quem vai dominar primeiro o emprego da IA no campo de batalha. Este é o processo fundamental. A maioria do planejamento operacional começa com o processo de tomada de decisão militar, ou PPM, como é conhecido no Brasil. No coração desse processo está o ciclo ODA, ou ciclo da decisão, que tem como etapas observar, orientar, decidir e agir. Tradicionalmente, isso é feito em salas cheias de analistas humanos exaustos, que passam horas processando terabytes de dados de satélites, de drones e de fontes humanas desdobradas no terreno. A capacidade humana de coletar e processar inteligência tem limites, o que não ocorre com a máquina. As we evolve through history, we see war and its character changing, and many of the factors that affect that change are the introduction of technologies. For example, during the American Civil War, the advent of technology to include the Springfield rifle, the use of massed artillery, and really the introduction of military technology that was superior to tactics. You saw a definition of that conflict that was not akin to anything that had happened before. It was without precedent. Mas o volume de dados hoje é oceânico. Hal Varian, economista-chefe do Google, observou que do início da civilização até 2003 criamos 5 exabytes de informação. Hoje, criamos essa mesma quantidade a cada 2 dias. Este é o problema.
o cérebro humano tornou-se o gargalo da guerra moderna. E neste contexto, a inteligência artificial surge para auxiliar o homem com a utilização desta imensidão oceânica de dados. Mas como tudo que o homem faz está sujeito a desvios e disrupções, com a IA não poderia ser diferente. A principal evidência de que o homem pode transformar as maravilhas que cria em ferramenta de autodestruição fica clara com iniciativas como a do Projeto Maven, lançado em 2017. O objetivo era simples: usar visão computacional para filtrar milhares de horas de vídeo de drones e identificar alvos automaticamente. Ou seja, tecnologia sofisticada aplicada à arte da guerra com a finalidade de acelerar o ciclo ODA em favor das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Muita gente não gostou. Em relação ao uso da IA nas atividades militares, especialistas identificam 7 padrões de uso IA que estão remodelando a defesa e revolucionando a maneira de se fazer guerra. 1. Hiperpersonalização, treinamento de soldados. 2. Reconhecimento, identificação de objetos. 3. Conversação, chatbots para comunicação militar. 4. Análise preditiva, manutenção de equipamentos. 5. Sistemas orientados a objetivos. 6. Sistemas autônomos. 7. Identificação de padrões e anomalias. Cada padrão representa uma nova ótica revolucionária de lidar com a ciência da guerra, reduzindo o número de baixas e aumentando a eficiência das ações de combate. O que começou como uma ferramenta de logística e análise de terreno, agora se infiltrou no miolo da letalidade. A IA não é mais apenas uma ferramenta, ela está se tornando o sistema nervoso central da guerra moderna. Neste caminho, o paradoxo que envolve automação e controle representa o grande desafio para aqueles que apostam nos sistemas de armas autônomos, sem esquecer que estrategistas e juristas esquentam a cabeça tentando viabilizar um sistema que possa respeitar as regras e os princípios do direito internacional dos conflitos armados. When we think about more modern and future examples of autonomous weapon systems, the current definition used in international law is a system which is capable of selecting and engaging targets without human involvement. In order to do that, you need an amazing amount of recognition systems. There has been controversy around the development of such recognition systems, facial recognition, which could perhaps be used for nefarious purposes rather than perhaps a legitimate legal warfare situation. So in terms of recognition, that's difficult. And then there's the targeting. Who ultimately decides that a weapon can be fired and another human being killed? Are you going to delegate that responsibility to a computer? I don't think so. Janeiro de 2026 foi um mês que vai ficar marcado na história do planeta. O mundo assiste a um salto tecnológico sem precedentes, que confirmou a utilização de várias novas tecnologias sendo utilizadas para ações armadas. Primeiro, a captura do chefe venezuelano Nicolás Maduro, onde modelos de linguagem de grande escala, LLMs, foram usados para identificar pontos de dados cruciais em apenas 12 horas. A utilização de operações cibernéticas maliciosas contra parte da infraestrutura crítica venezuelana praticamente cegou as forças de defesa da Venezuela e facilitou a prisão do ditador sanguinário que hoje encontra-se preso nos Estados Unidos da América. Mas o verdadeiro divisor de águas para a história da revolução dos assuntos militares foi a Operação Fúria Épica, ou Roaring Lion, no Irã, onde uma coalização formada por Israel e Estados Unidos da América realizou uma forte investida contra aquele país,
eliminando suas principais lideranças e destruindo uma boa parte do seu portfólio militar. A Operação Fúria Épica é considerada a operação militar mais tecnológica de todos os tempos. O ataque que resultou na morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em 1º de março de 2026, é considerado um dos marcos mais significativos da história militar moderna, não apenas pelo impacto geopolítico, mas pelo nível sem precedentes de sofisticação tecnológica e coordenação entre os Eufetis e Israel. A operação foi denominada como Fúria Épica e contou com grande emprego de tecnologia da informação, principalmente inteligência artificial. O ataque ocorreu na manhã de um sábado, atingindo a residência e o escritório de Khamenei em Teherã. Diferente de bombardeios convencionais, a operação foi descrita como um ataque cirúrgico de 60 segundos. O líder supremo foi morto junto com membros de sua família e altos oficiais do regime, o que causou um vácuo de poder imediato, preenchido posteriormente por seu filho, Mojtaba Khamenei. A operação foi uma vitrine de tecnologias de última geração, integrando inteligência artificial, guerra cibernética e armamentos de precisão, inteligência artificial, IA, para alvo. Relatos indicam o uso de modelos avançados de IA, como o Claude da Anthropic, adaptado para uso militar pelo CENTCOM, para analisar bilhões de pontos de dados. Isso incluiu o processamento de imagens de satélite em tempo real e reconhecimento de padrões de movimento. Hackerismo de infraestrutura civil. Foram utilizadas câmeras de trânsito de Teherã que estavam infiltradas há anos. Isso permitiu monitorar a rotina dos guardas de Khamenei, identificar seus veículos pessoais e estabelecer uma janela de oportunidade exata para o ataque. Guerra cibernética cegante. Antes do impacto físico, os Section-A lançaram ataques cibernéticos massivos que desativaram os radares e os sistemas de comunicação iranianos. Isso impediu que as defesas antiaéreas detectassem a aproximação dos vetores de ataque. Drones e mísseis de alta precisão, foram empregados drones furtivos, stealth e mísseis capazes de atingir coordenadas de 14 dígitos com margem de erro zero, garantindo a destruição do alvo sem causar o nível de danos colaterais de uma guerra total urbana. No centro dessa operação estava o Maven Smart System, MSS, da empresa Palantir, que agora integra modelos de IA como o Claude, da Anthropic. O projeto Maven, oficialmente chamado de Algorithmic Warfare Cross-Functional Team, é uma iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, lançada em 2017. Ele se tornou um marco nos debates sobre ética, inteligência artificial e guerra moderna. O foco inicial do Maven foi automatizar a análise de imagens e vídeos capturados por drones. Antes do projeto, analistas humanos passavam milhares de horas assistindo a filmagens para identificar alvos. O Maven utiliza algoritmos de visão computacional e machine learning para detectar e classificar automaticamente objetos como veículos, pessoas e instalações em zonas de conflito. John Keith King, estrategista tecnológico, afirma que um dos usos mais importantes da tecnologia é a fusão de inteligência. A inteligência artificial pode processar rapidamente volumes enormes de imagens de satélite, vídeo de drones, dados de radar e interceptações de comunicações, permitindo que os planejadores militares identifiquem locais de lançamento de mísseis, movimentos de tropas e infraestrutura oculta com muito mais velocidade e precisão. Mas essa velocidade tem um custo sombrio. Em Minab, no sul do Irã, um ataque atingiu a escola primária Shajareh Tayyebe. Mais de 100 crianças morreram. Investigadores sugerem que dados de alvo desatualizados podem ter sido a causa, mas a escala e a velocidade da IA levantam uma questão. Houve tempo para julgamento humano real? Este é o racha ético. A Anthropic, criadora do Claude, tentou impor limites. O CEO Dario Amodei estabeleceu linhas vermelhas. Sua IA não deve ser usada para armas autônomas ou vigilância em massa. A resposta do Pentágono para esta postura foi implacável. Rotulou a Anthropic como um risco para a cadeia de suprimentos e ordenou que as agências federais removessem sua tecnologia, dando um prazo de 6 meses. Imediatamente após, a OpenAI de Sam Altman anunciou um acordo para fornecer tecnologia em sistemas classificados do governo.
o que garante a sobrevivência do projeto Maven e mantém a apreensão em relação ao futuro da IA no campo de batalha. Será que o exterminador do futuro um dia será realidade? Estas empresas possuem realmente o controle de toda a pesquisa e desenvolvimento de armas autônomas. Imagina uma tecnologia destas em mãos de grupos terroristas. One thing that kind of always comes up in this topic area is whether or not the Terminator is coming. When you mention artificial intelligence, people go straight to the Terminator or HAL from 2001, A Space Odyssey. The reality is we're just not there yet. Every form of artificial intelligence at the moment is what's known as a narrow AI that's capable only doing a narrow range of functions within the algorithms and the data sets that it has access to. Enquanto isso, no campo digital, a guerra é psicológica. Yael Moshe, especialista em inteligência de fontes abertas, OSINT, descreve o uso de IA para inundar as redes sociais com imagens falsas de Tel Aviv em ruínas. Para o especialista, isto trata-se de terrorismo psicológico digital, pois, segundo ele, leva apenas 10 segundos para eles criarem notícias falsas, que quando se prova ser falso, milhões de pessoas já viram e acreditaram. As ações de guerra híbrida são uma marca da guerra moderna. Além do campo de batalha físico-cinético, as partes em conflito travam uma guerra voraz pelas mentes da opinião pública. E neste combate, a inteligência artificial tem larga utilização na preparação e disseminação de fake news. A integração da IA na guerra não é apenas uma evolução técnica, é uma reconfiguração da agência humana. Estamos vivendo o paradoxo da distância. Enquanto o atirador está fisicamente mais longe do que nunca, a tecnologia traz imagens em alta definição que encurtam a distância emocional, gerando traumas psicológicos profundos em operadores de drones. A desumanização da guerra vem junto com o aumento do uso da tecnologia aos combates. Imagine a rotina de um militar norte-americano que sai de casa pela manhã, abraça e beija seus filhos, se despede da esposa e entra a um container em Pensacola, de onde opera um drone armado Reaper Mk-9. Após realizar diversas operações de combate que podem causar morte e ferimento em vários seres humanos, volta para casa como se nada tivesse acontecido e sua vida segue normal. E ainda há o risco da escalada acidental. Testes mostram que modelos de IA tendem a escalar conflitos mais agressivamente do que humanos, talvez porque os dados de treinamento na internet foquem mais em escaladas históricas do que em diplomacia. Este é o futuro que se desenha. O surgimento de um complexo militar tecnológico, onde cientistas de dados civis da Palantir ou Amazon Web Services estão agora integrados na cadeia de morte, Kill Chain. Se um erro de algoritmo causar uma crise nuclear, quem será responsabilizado, o programador em Palo Alto ou o comandante no campo? Pois este será o preço da automação, estar sempre sob o risco do sistema ir um pouco além do que é esperado. Neste momento, o paradoxo automação versus controle está inviabilizando a aprovação do uso das armas totalmente autônomas em conflitos armados. Se por um lado a aprendizagem de máquina busca cada vez mais a superação, por outro, o direito internacional humanitário exige a presença do ser humano em todo o looping do processo de decisão. O fato é que, dependendo do ambiente no qual o sistema autônomo será utilizado, o risco de falhas e vieses aumenta muito. Atualmente, existem 2 sistemas que estão operando com assertividade, pelo menos por enquanto: o Phalanx CWS Close-in Weapon System e o Iron Dome. O Phalanx CWS Close-in Weapon System é, essencialmente, a última linha de defesa de um navio de guerra. Ele é um sistema de artilharia antiaérea totalmente automático, projetado para destruir mísseis antinávio e aeronaves que conseguiram furar as defesas de longo e médio alcance da frota. Devido ao seu formato peculiar, um domo branco sobre uma base retangular, ele é carinhosamente apelidado pelos marinheiros de R2-D2, do Star Wars.
AI has been shaping the future of warfare for some time already, actually. For example, the Iron Dome air defence system. That is autonomous, is highly automated, and has a degree of artificial intelligence. It recognises threats and responds to those threats accordingly. In service from 2011, Iron Dome is an Israeli anti-missile defense system designed to intercept and destroy incoming threats from ranges of 4 to 70 kilometers. Once it's activated, if there are multiple missiles approaching it, it will not wait for a human to give permission to fire on each one. It will simply fire on each incoming missile. Países como Ucrânia, Índia e China já estão correndo para criar seus próprios ELLM soberanos para uso militar. A ONU já começou a debater resoluções para garantir uma IA humano-centrada e segura, mas o ritmo da tecnologia supera a velocidade da legislação. Concluímos com uma lição do passado. Em 1983, Stanislav Petrov, um oficial soviético, ignorou os avisos de seu sistema de computador que indicavam um ataque nuclear americano, salvando o mundo por puro instinto humano. Em um mundo onde a IA decide em microsegundos, ainda haverá espaço para o instinto de Petrov? A IA pode ser o massa de cobre da nossa era, uma tecnologia tão transformadora que ninguém pode se dar ao luxo de não ter, mas que todos temem usar. A verdadeira questão não é se a IA será usada na guerra, mas quanta autoridade moral estamos dispostos a delegar a uma linha de código. Mesmo que uma corrente de especialistas acredite que não existe nenhum risco de a IA se tornar autossuficiente, a imagem do exterminador do futuro caminhando pelo futuro dos conflitos armados não deixa de ser algo que tira o sono dos menos céticos. O planeta vive um momento crítico da história, quando o ser humano tenta brincar de Deus com sua formidável criação, a inteligência artificial. Esperemos que ela não repita o erro que tirou o ser humano do paraíso e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso isto ocorra, a ameaça existencial da raça humana passará de ficção para a realidade, que a vida não imite a arte. O desenrolar do conflito em andamento entre os Estados Unidos, Israel e o Irã, com crescente aumento da intensidade das operações militares, apresenta os riscos de uma guerra regional prolongada. O governo Trump afirma ter alcançado vitórias decisivas ao atingir a liderança do regime e infraestruturas nucleares, mas especialistas alertam para a resiliência iraniana através de táticas assimétricas e o uso de minas no Estreito de Hormuz. A ascensão de um novo líder supremo e a continuidade de ataques por proxies, como o Hezbollah, sugerem que o encerramento das hostilidades é incerto e complexo. Economicamente, o impacto é global, com o petróleo acima de $100 e interrupções graves no tráfego marítimo e aéreo no Oriente Médio. Estrategicamente, o cenário favorece a Rússia e a China, enquanto aliados tradicionais do Zilá-e-Ur demonstram preocupação com a estabilidade e a legalidade da intervenção. O debate se estende à possibilidade de uma terceira guerra mundial, impulsionada por novas alianças entre regimes autoritários e a erosão da ordem diplomática internacional. Existe o risco real de uma escalada que poderá sair do controle. Para Robert Pape, professor de Ciências Políticas da Universidade de Chicago, a armadilha de escalada pode ser definida em 3 estágios progressivos, onde o sucesso militar inicial não se traduz em vitória política, forçando o agressor a tomar medidas cada vez mais arriscadas. Estágio 1. Sucesso tático e falha estratégica, a armadilha da bomba inteligente. Este estágio começa com o uso de bombas de alta precisão que atingem seus alvos com sucesso quase total. No entanto, isso resulta em uma falha estratégica porque os bombardeios não conseguem destruir o objetivo central, como o material nuclear que é disperso antes do ataque. Embora os alvos físicos sejam destruídos, o problema político permanece e o inimigo retalia, como no exemplo do Irã atacando Israel. Estágio 2. Mudança de regime. Diante da falha do primeiro estágio, o agressor tenta derrubar a liderança do país inimigo para ganhar controle. No cenário discutido, isso envolveu a eliminação do líder supremo. A resposta do adversário neste ponto é a escalada horizontal, utilizando drones e mísseis contra aliados regionais, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, para tentar quebrar a coalizão internacional e pressionar pela retirada das forças estrangeiras.
Estágio 3, desdobramento terrestre, boots on the ground. Este estágio é atingido quando o material nuclear ou o controle total ainda não foram alcançados, forçando o envio de tropas terrestres para ocupar e vasculhar territórios por longos períodos. Robert Pape alerta que este estágio traz o risco máximo de a retaliação atingir o território nacional, homeland, do agressor por meio de ataque. O conceito central dessa armadilha é que as bombas não apenas destroem alvos, elas mudam a política, frequentemente criando regimes mais endurecidos, resilientes e motivados a revidar de forma agressiva. Muito obrigado por ter permanecido neste vídeo até agora. Se você ainda não segue o canal, inscreva-se agora clicando no botão aqui embaixo. Deixe seu like neste vídeo e o indique para uma pessoa que você tem certeza de que vai gostar deste conteúdo. Nos vemos novamente na próxima semana com um novo tema desafiador. Mas fique atento que eu estarei sempre postando uns vídeos curtos no tamanhos, mas profundos no conteúdo. Lembre-se sempre, em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Quem falou isto foi Yuval Harari. Um grande abraço e excelente semana. Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Pois é, assustador esse negócio de inteligência artificial, né? Eu não podia deixar de vir aqui para dizer que aquele lá do vídeo não sou eu, é o meu clone de inteligência artificial. Como é que eu ia fazer um vídeo falando sobre essa tecnologia sem provar para vocês que é assustador? Se já é assustador aqui, imagine na guerra. Então, espero o apoio de vocês para curtir, para se inscrever no meu canal. E semana que vem tem mais conteúdo de qualidade. Um forte abraço e uma ótima semana para todos.